Você sabia que existe um segredo judaico milenar que fez homens comuns se tornarem os mais ricos do planeta? E não estou falando de magia ou sorte, estou falando de habilidades financeiras que qualquer pessoa pode aprender e aplicar, independentemente da sua religião, da sua condição atual ou de onde você mora. Se você acha que isso é impossível, que riqueza é só para alguns privilegiados, prepare-se, porque hoje vou destruir esse mito completamente. E vou fazer isso mostrando como John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, usou princípios ancestrais judaicos para construir uma fortuna que, se existisse hoje, seria maior que a do Elon Musk. Não acredita? Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir pode mudar sua vida financeira para sempre. Antes de começarmos, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e a levar essa mensagem de prosperidade para mais brasileiros como você. E olha, se você quer descobrir todas as 15 estratégias secretas da sabedoria judaica para atrair riqueza, eu organizei tudo em um material completo chamado Código do Enriquecimento Judaico. O link está fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Pega lá depois que terminar o vídeo. E olha, não é por acaso que você está aqui agora. Talvez você esteja cansado de trabalhar duro e não ver seu dinheiro render. Talvez você já tenha tentado de tudo e nada funcionou. Ou talvez você só queira entender como algumas pessoas conseguem construir riqueza aparentemente sem esforço, enquanto você sua camisa todo mês e mal consegue pagar as contas. Eu entendo você, e é por isso que hoje vou revelar o que os mais ricos sabem e aplicam, mas que nunca te contaram. John Rockefeller não nasceu rico, muito pelo contrário. Ele cresceu em uma família simples, onde cada centavo precisava ser contado. O pai dele era caixeiro viajante e ficava muito tempo fora de casa, viajando pelo país, tentando ganhar a vida. Enquanto isso, a mãe de Rockefeller tinha que administrar a casa com pouquíssimo dinheiro. E foi justamente essa necessidade que ensinou a ele a primeira lição fundamental de prosperidade, um princípio que está na base da sabedoria judaica há milênios, o controle total sobre cada centavo que entra e sai. A mãe de John desenvolveu o hábito de anotar absolutamente tudo, cada moeda que entrava, cada gasto que saía. Não havia margem para erro, não havia espaço para desperdício. E ela passou esse ensinamento para os filhos desde pequenos. John ganhou seu primeiro dinheiro ajudando na fazenda de um vizinho, colhendo batatas e criando coelhos. E sabe o que ele fez? Seguiu o conselho da mãe e anotou tudo em um caderno, cada centavo que recebia, cada centavo que gastava. Esse caderno se tornou seu livro de registros financeiros, o que hoje chamamos de fluxo de caixa. Você pode estar pensando, mas isso é óbvio. Todo mundo sabe que precisa controlar o dinheiro. Mas será que você realmente faz isso? Será que você sabe exatamente para onde vai cada real que você ganha? A maioria das pessoas não faz ideia. Elas ganham, gastam e, no final do mês, não sobra nada. E aí vem a surpresa, John Rockefeller manteve esse hábito até o último dia de sua vida. Ele viveu 97 anos, e por 97 anos, anotou rigorosamente cada transação financeira. Isso não é apenas controle, isso é respeito pelo dinheiro. E esse é o primeiro princípio da sabedoria judaica que Rockefeller aplicou: o dinheiro não se perde, dinheiro se administra. Enquanto seus colegas de trabalho fugiam das planilhas, dos números, dos relatórios financeiros, os olhos de John brilhavam. Ele amava números. Ele entendia que números contam histórias, revelam padrões, mostram oportunidades. E foi esse amor pelos números que chamou a atenção de seus chefes. Com apenas 17 anos, John conseguiu seu primeiro emprego como assistente de contabilidade, ganhando 17 por mês. No segundo mês, já eram 25 e, um ano depois, ele se tornou gerente, com um salário de 800 por ano. Por quê? Porque ele dominava algo que pouquíssimas pessoas dominam: educação financeira real. E aqui está um ponto crucial que preciso que você entenda: John Rockefeller não foi para a universidade. Seus pais queriam que ele fosse, mas ele escolheu outra coisa. Ele escolheu uma escola comercial, cursos de contabilidade, conhecimento prático e direto sobre dinheiro. Ele entendeu algo que a sabedoria judaica ensina há séculos: o conhecimento financeiro vale mais do que diplomas pomposos.
Não adianta ter mestrado, doutorado, se você não sabe como o dinheiro funciona, como ele se multiplica, como ele trabalha para você. E aqui entra o segundo princípio judaico que Rockefeller dominou perfeitamente e que vai contra tudo o que te ensinaram sobre dinheiro. Você cresceu ouvindo que dívida é ruim, que empréstimo é perigo, que você só deve usar o que tem, certo? Errado. Completamente errado. E Rockefeller provou isso. Quando ele decidiu abrir seu primeiro negócio, uma pequena empresa de logística, ele precisava de 2.000. Ele tinha apenas 800. De onde vieram os 1.200 que faltavam? Do pai dele. Mas não foi de graça. O pai cobrou juros em 10% ao ano. Muita gente diria, que pai cruel, cobrando juros do próprio filho. Mas, na verdade, foi o maior presente que ele poderia ter dado, porque ensinou a John uma lição que mudou sua vida, e dinheiro emprestado não é inimigo. Dinheiro emprestado é ferramenta. A questão não é se você deve ou não pegar emprestado. A questão é, você sabe usar esse dinheiro de forma inteligente? Você sabe como multiplicá-lo? Rockefeller pegou aqueles $1.200 emprestados e construiu um negócio que, no primeiro ano, faturou $500 mil. $500 mil. E, sim, ele pagou o pai de volta com juros e continuou pegando emprestado sempre que precisava expandir. Mesmo quando tinha dinheiro próprio, ele preferia usar capital de terceiros e manter seus próprios recursos como reserva estratégica. Ele entendia algo que a maioria das pessoas nunca vai entender: analfabetos financeiros têm medo de empréstimos. Pessoas financeiramente educadas usam empréstimos como alavanca. Mas atenção, e isso é fundamental, o Rockefeller não pegava dinheiro emprestado de qualquer jeito. Ele calculava tudo. Ele sabia exatamente quando teria que devolver, quanto teria que pagar de juros, e principalmente, quanto ia lucrar com aquele dinheiro. Ele nunca, jamais pegou um empréstimo sem ter um plano claro de como ia multiplicar aquele valor. Esse é o segredo. Não é pegar emprestado por desespero, é pegar emprestado por estratégia. E aqui entra algo que pouquíssimas pessoas sabem sobre Rockefeller, mas que é absolutamente crucial: ele tinha uma reputação impecável quando se tratava de cumprir suas obrigações financeiras. Não importava o quão difícil estivesse a situação, ele sempre pagava seus credores no prazo. Sempre. Em suas memórias, ele conta uma história marcante: seu pai apareceu no escritório dele exigindo o pagamento de um empréstimo no pior momento possível. John não tinha aquele dinheiro disponível naquele exato momento, mas ele não pediu mais tempo, não fez desculpas. Ele correu atrás e conseguiu o dinheiro. Esse comportamento construiu algo que dinheiro nenhum pode comprar: confiança. Com o tempo, banqueiros aceitavam a palavra de Rockefeller como garantia. Ele não precisava de avalistas, não precisava de papelada complicada. Sua reputação valia mais do que qualquer documento. E isso, meu amigo, é sabedoria judaica pura. Na cultura judaica, a palavra de uma pessoa vale ouro. Um homem que não cumpre sua palavra, que não honra seus compromissos, não é respeitado, não importa quanto dinheiro ele tenha. Agora me responda com sinceridade: qual é a sua reputação financeira? Quando você promete pagar algo, as pessoas acreditam. Quando você faz um acordo, você cumpre. Ou você é daqueles que está sempre dando desculpa, sempre pedindo mais prazo, sempre enrolando? Porque, se você quer prosperidade real, você precisa entender que sua palavra precisa valer mais do que ouro. Isso começa agora, hoje, com as pequenas promessas, com as pequenas dívidas, com os pequenos compromissos. Você sabia que os judeus são as pessoas que têm a mentalidade mais próspera da Terra? Eles correspondem a 1% da população e, segundo alguns dados, concentram uma parte desproporcional da riqueza do mundo. Você pode aprender com eles sobre riqueza e prosperidade. Clique no link na descrição e adquira o e-book As 15 Estratégias Secretas do Enriquecimento Judeu. Não esqueça de apoiar o nosso canal com seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos falar agora do terceiro princípio que Rockefeller aplicou e que é revolucionário: cada decisão financeira tem um preço. E Rockefeller calculava esse preço antes de tomar qualquer decisão.
Ele nunca, jamais, agia por impulso. Ele não acordava um dia e decidia investir em alguma coisa porque achou legal. Não. Ele calculava tudo meticulosamente. Quando ele pegava dinheiro emprestado, ele sabia exatamente quando e quanto teria que devolver. Ele sabia quanto ia ganhar com aquele investimento. Ele sabia qual seria o retorno. Quando ele investia seu próprio dinheiro, ele calculava quanto tempo levaria para multiplicar, qual seria o lucro, quais eram os riscos. Nada era deixado ao acaso. Tudo era planejado, calculado, pensado. E foi esse pensamento estratégico que fez Rockefeller revolucionar a indústria do petróleo. Vou te dar um exemplo concreto. Na época, todo mundo transportava petróleo em barris de madeira, usando cavalos e carroças. Era caro, era lento, era ineficiente. Rockefeller olhou para aquilo e pensou, tem que ter um jeito melhor. E ele encontrou. Ele começou a transportar petróleo em tanques gigantes por ferrovia, enchendo trens inteiros. Os outros empresários olharam para aquilo e pensaram, isso é loucura, é muito arriscado, é caro demais para implementar. Mas Rockefeller tinha feito as contas. Ele sabia que, apesar de o investimento inicial ser alto, o custo por litro transportado ia cair drasticamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto os concorrentes pagavam 3 vezes mais para transportar a mesma quantidade de petróleo, Rockefeller transportava mais rápido e mais barato. Resultado, ele dominou o mercado. Mas ele não parou por aí. Rockefeller percebeu que as refinarias da época eram perigosas, pegavam fogo constantemente, causavam prejuízos enormes. Os outros empresários pensavam, o petróleo é um negócio temporário, logo vai acabar. Não vale a pena investir em segurança. Rockefeller pensou diferente. Ele calculou quanto estava perdendo com os incêndios e percebeu que investir em segurança era muito mais lucrativo no longo prazo. E ele estava certo. Enquanto os concorrentes viam suas refinarias pegarem fogo uma atrás da outra, as refinarias de Rockefeller operavam com segurança e eficiência. E tem mais, quando Rockefeller começou a exportar petróleo, ele precisava de equipamentos para transferir o petróleo dos tanques para os navios. Esses equipamentos não existiam nas estações ferroviárias. E aí, o que ele fez? Ele mesmo pagou pela instalação dos equipamentos nas estações que ele precisava usar. À primeira vista, parece que ele estava dando de graça, desperdiçando dinheiro. Mas não. Ele estava investindo estrategicamente, porque esses equipamentos se tornaram um argumento poderoso na negociação com as ferrovias. Rockefeller foi até elas e disse, olha, eu já investi pesado na infraestrutura de vocês. Eu vou garantir um volume fixo de transporte todos os dias. Em troca, vocês me dão um desconto nas tarifas. E as ferrovias aceitaram. Resultado, Rockefeller conseguiu transportar petróleo por ferrovia 3 vezes mais barato que seus concorrentes. 3 vezes mais barato. E, quando ele percebeu que transportar minério de ferro por trem era caro demais, o que ele fez? Construiu sua própria frota de navios do zero. Isso mesmo, ele construiu navios porque tinha calculado que, apesar de o investimento inicial ser gigantesco, o custo no longo prazo seria muito menor. E ele estava certo, novamente. Você está vendo o padrão? Rockefeller não tinha medo de investir pesado quando sabia que o retorno seria maior. Ele não tomava decisões baseadas em emoção, em medo, em achismo. Ele tomava decisões baseadas em números, em cálculos, em planejamento. E é isso que separa os ricos dos pobres. Não é sorte, não é privilégio. É pensamento estratégico. Agora, eu quero que você pare e pense em como você toma suas decisões financeiras. Você calcula o retorno antes de investir? Você planeja seus gastos? Você sabe quanto cada decisão vai te custar ou te render? Ou você age por impulso? Compra porque está com vontade, gasta porque está com raiva, investe porque alguém te disse que é bom negócio? Porque a verdade é essa, e a maioria das pessoas é pobre não porque ganha pouco, mas porque toma decisões financeiras ruins. É porque não planeja, é porque não calcula, é porque age por emoção em vez de agir por estratégia.
E isso precisa mudar. Agora, Rockefeller tinha sócios no início de sua jornada, e muitos desses sócios achavam que as inovações dele eram arriscadas demais. Eles não queriam investir. E sabe o que Rockefeller fazia? Ele dizia: tudo bem, eu invisto sozinho, mas todo o lucro será meu. E aí os sócios corriam de volta, apavorados, porque sabiam que, se Rockefeller estava disposto a colocar o próprio dinheiro ou pegar emprestado para investir, era porque havia lucro garantido. Essa era a confiança que ele transmitia. E essa confiança não vinha de arrogância, vinha de preparação, vinha de estudo, vinha de cálculo, vinha de conhecimento. Rockefeller não apostava, ele investia. E há uma diferença gigantesca entre apostar e investir. Apostar é torcer para dar certo. Investir é saber que vai dar certo, porque você fez o dever de casa. Agora, vamos falar de algo que a maioria das pessoas não entende sobre riqueza. Riqueza não é sobre quanto você ganha, riqueza é sobre quanto você multiplica. É sobre fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar pelo dinheiro. E isso, meu amigo, é sabedoria judaica ancestral. Rockefeller aprendeu isso cedo. Quando ele tinha apenas 12 anos, emprestou 50 para um vizinho com uma taxa de juros de 7%. E sabe o que aconteceu? Ele ganhou dinheiro sem trabalhar. Ele viu o dinheiro dele se multiplicar enquanto dormia. E, naquele momento, ele entendeu algo revolucionário: é melhor ter o dinheiro trabalhando para você do que você ser escravo do dinheiro. A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando pelo dinheiro. Elas acordam cedo, pegam ônibus lotado, trabalham 8, 10, 12 horas por dia, voltam para casa exaustas, e no final do mês, mal sobra alguma coisa. E, no mês seguinte, o ciclo recomeça: é trabalhar, trabalhar, trabalhar e nunca sair do lugar. Por quê? Porque essas pessoas não entendem como fazer o dinheiro trabalhar para elas. Rockefeller entendia. Ele sabia que o verdadeiro caminho para a riqueza não é trocar tempo por dinheiro, é fazer o dinheiro se multiplicar sozinho. É investir, é construir ativos, é criar sistemas que geram renda sem que você precise estar presente o tempo todo. Esse é o segredo que os ricos sabem e os pobres não. E aqui eu preciso ser muito honesto com você: se você está assistindo esse vídeo esperando uma fórmula mágica, uma receita instantânea, um atalho para ficar rico da noite para o dia, eu sinto muito, mas você está no lugar errado. Porque não existe fórmula mágica, não existe atalho. O que existe é conhecimento, disciplina, planejamento e ação consistente. Rockefeller não ficou rico da noite para o dia. Ele começou aos 17 anos, anotando cada centavo. Ele estudou, aprendeu, aplicou, errou, ajustou, persistiu. E, quando morreu, aos 97 anos, tinha construído uma fortuna de 1,4 bilhão de dólares, que na época representava cerca de 1,8% de todo o produto interno bruto dos Estados Unidos. Se você ajustar esse valor para os dias de hoje, estamos falando de algo entre 320 a 420 bilhões de dólares. Mais do que Elon Musk, mais do que Jeff Bezos, mais do que qualquer bilionário atual. E tudo isso começou com princípios simples: de anotar cada centavo, respeitar o dinheiro, cumprir obrigações, calcular cada decisão, usar capital de terceiros de forma inteligente, investir estrategicamente, fazer o dinheiro trabalhar. São princípios simples, mas poderosos. São princípios que qualquer pessoa pode aplicar, independentemente de quanto ganha hoje. Mas aqui está o problema: e a simplicidade desses princípios assusta as pessoas. Porque, no fundo mesmo, as pessoas querem acreditar que existe um segredo escondido, uma técnica secreta que só os ricos conhecem. E aí, quando você mostra que o segredo é simplesmente ter disciplina, ter controle, ter educação financeira, ter planejamento, as pessoas se decepcionam. Porque isso exige esforço, isso exige mudança, isso exige responsabilidade. E é muito mais confortável acreditar que você é pobre porque não teve sorte, porque não nasceu rico, porque o sistema é injusto, porque os outros têm privilégios que você não tem. É muito mais confortável ser vítima do que ser protagonista da própria história financeira. Mas a verdade é que, enquanto você continuar se vendo como vítima, você vai continuar pobre.
Rockefeller podia ter se vitimizado. Ele cresceu em uma família de poucos recursos, o pai viajava o tempo todo, a mãe tinha que contar cada centavo, ele não foi para a universidade, começou ganhando 17 por mês. Ele tinha todas as desculpas do mundo para não ter sucesso, mas não usou nenhuma delas. Ele assumiu responsabilidade pela própria vida financeira e fez acontecer. E agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante: você está disposto a fazer o mesmo? Você está disposto a parar de dar desculpas e começar a tomar responsabilidade? Você está disposto a aprender sobre dinheiro, a controlar cada centavo, a planejar cada decisão, a investir estrategicamente? Ou você vai continuar esperando que algum milagre aconteça? Porque eu posso te garantir uma coisa: de milagre não existe. O que existe é preparação encontrando oportunidade. E, se você não estiver preparado, quando a oportunidade chegar você não vai reconhecê-la. Pior ainda, você não vai ter como aproveitá-la. Quantas oportunidades já passaram por você e você nem percebeu? Quantas vezes você viu alguém ter sucesso e pensou: eu podia ter feito isso? Pois é, você podia, mas não estava preparado. Rockefeller estava preparado. Quando a indústria do petróleo começou a crescer nos Estados Unidos, muita gente viu aquilo como uma moda passageira. Pensavam: logo o petróleo vai acabar, não vale a pena investir sério nisso. Mas Rockefeller viu diferente. Ele viu uma oportunidade gigantesca e estava preparado para aproveitá-la. Ele tinha educação financeira, tinha controle do seu dinheiro, tinha reputação que lhe permitia pegar emprestado, tinha visão estratégica. E ele agiu. Em 1863, ele e seus sócios construíram uma refinaria de petróleo em Cleveland, que rapidamente se tornou uma das maiores da região. Em 1865, ele comprou a parte dos sócios por 72.500 e assumiu o controle total do negócio. E em 1870 ele fundou a Standard Oil, que se tornaria a maior empresa de petróleo do mundo, controlando 90% de todo o mercado americano. 90%. Deixa isso entrar na sua cabeça: Rockefeller controlava 90% de todo o petróleo dos Estados Unidos. E ele conseguiu isso não porque nasceu rico, não porque teve sorte, não porque o universo conspirou a favor dele. Ele conseguiu isso porque aplicou princípios sólidos de forma consistente durante décadas. E aqui está algo que poucos sabem: em 1911, o governo americano forçou a separação da Standard Oil, dizendo que ela era um monopólio e que isso era ilegal. A empresa foi dividida em 34 companhias diferentes. A maioria das pessoas pensaria: caramba, que prejuízo, que tragédia. Mas não para Rockefeller. Sabe o que aconteceu nos 10 anos seguintes? O valor combinado dessas 34 empresas cresceu 5 vezes. 5 vezes. E a fortuna pessoal de Rockefeller saltou para 900 milhões de dólares. Isso aconteceu porque Rockefeller não estava construindo apenas uma empresa. Ele estava construindo um império baseado em fundamentos sólidos. Ele estava construindo valor real. E, quando você constrói valor real baseado em princípios sólidos, nem mesmo o governo consegue destruir isso. O valor se multiplica de qualquer jeito. Agora eu quero te dar um exercício prático, algo que você pode começar a fazer hoje mesmo. Pegue um caderno, pode ser físico ou digital, tanto faz, e, a partir de agora, anote cada centavo que entrar e cada centavo que sair. Tudo, sem exceção. Comprou um cafezinho? Anota. Recebeu um dinheiro? Anota. Pagou uma conta? Anota. Tudo. Faça isso durante 30 dias, apenas 30 dias, e, no final desses 30 dias, você vai se assustar. Você vai descobrir para onde seu dinheiro está indo. Vai perceber gastos que nem sabia que estava fazendo. Vai identificar vazamentos financeiros que estão drenando sua prosperidade sem você perceber. E isso, por si só, vai te colocar à frente de 99% das pessoas, porque a maioria vive no escuro financeiro. Elas não têm a menor ideia de para onde vai o dinheiro delas. E aí ficam se perguntando por que nunca sobra nada no final do mês, por que nunca conseguem guardar, por que nunca conseguem investir, por que nunca conseguem sair do sufoco.
A resposta é simples, porque elas não controlam o dinheiro controla elas. Rockefeller controlava o dinheiro. E você também pode. Mas isso começa com consciência, com conhecimento, com controle. E isso começa hoje, agora, com esse exercício simples de anotar cada centavo durante 30 dias. Parece bobagem? Rockefeller fez isso por 97 anos. Funcionou para ele. Vai funcionar para você também. Segundo exercício, escolha uma decisão financeira que você precisa tomar. Pode ser uma compra, um investimento, um negócio, tanto faz. E, antes de tomar essa decisão, sente e calcule quanto isso vai custar, quanto isso vai render, quando vai render, qual é o risco, qual é o retorno, se der errado qual é o prejuízo máximo, se der certo qual é o lucro mínimo. Coloque tudo no papel, faça as contas, veja os números. E aí, baseado nesses números, não na emoção, não no impulso, não no achismo, tome sua decisão. Faça isso uma vez, apenas uma vez, e você vai perceber como isso muda completamente a qualidade das suas decisões financeiras. Você vai perceber como isso te dá clareza, te dá confiança, te dá controle. Terceiro exercício, avalie sua reputação financeira. Você paga suas contas em dia? Você cumpre o que promete? Você honra seus acordos? Se a resposta for não, comece a mudar isso agora, hoje. Se você deve alguma coisa para alguém, vá lá e pague. Se você prometeu algo e não cumpriu, vá lá e cumpra. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja desconfortável, faça isso. Porque sua reputação vale mais do que qualquer quantia em dinheiro. E, sem reputação, você nunca vai construir riqueza real. E quarto exercício, invista em educação financeira. Leia livros sobre dinheiro, assista a vídeos sobre investimentos, faça cursos sobre finanças pessoais. Estude, aprenda. Porque conhecimento financeiro é a base de tudo. Sem conhecimento, você vai continuar sendo escravo do dinheiro. Com conhecimento, você se torna mestre do dinheiro. E essa é a diferença entre pobreza e prosperidade. Esses 4 exercícios são poderosos, mas são apenas uma parte do sistema completo. No e-book O Código do Enriquecimento Judaico, você vai ter acesso às 15 estratégias completas, cada uma com exercícios detalhados. É como ter um mapa completo para a prosperidade. O link está fixado no primeiro comentário. Pega lá agora. Rockefeller escolheu estudar contabilidade em vez de ir para a universidade. Ele escolheu conhecimento prático em vez de diplomas bonitos. E isso fez toda a diferença, porque ele entendia que o que importa não é o que você sabe sobre literatura, filosofia, história. O que importa é o que você sabe sobre dinheiro, sobre como ele funciona, sobre como ele se multiplica, sobre como ele trabalha para você. E olha, eu sei que tem gente que vai assistir esse vídeo e vai pensar, mas Rockefeller viveu em outra época, era mais fácil naquela época, hoje é diferente, hoje está mais difícil. Mentira. Hoje está mais fácil, muito mais fácil. Rockefeller não tinha internet, não tinha acesso à informação gratuita como você tem agora. Ele não podia assistir a um vídeo no YouTube e aprender sobre finanças de graça. Ele não podia ler um e-book sobre investimentos. Ele não tinha acesso a cursos online, a aplicativos de controle financeiro, a ferramentas de investimento acessíveis. Você tem tudo isso. Você tem recursos que Rockefeller jamais sonhou em ter. A única coisa que você não tem é desculpa. Você não pode mais dizer que não sabe, você não pode mais dizer que não tem acesso. Você tem, está tudo aí disponível, muita coisa de graça. A questão é, você vai usar ou vai continuar reclamando? Porque a verdade é que a maioria das pessoas quer riqueza, mas não quer fazer o que é necessário para ter riqueza. Elas querem o resultado sem o processo, querem a recompensa sem o esforço, querem a colheita sem o plantio. E não funciona assim. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. Rockefeller plantou durante 80 anos. Ele começou aos 17, trabalhando como assistente de contabilidade, e só parou quando morreu, aos 97. 80 anos plantando,
construindo, investindo, multiplicando. E você quer colher em 6 meses? Não funciona assim. Riqueza é resultado de hábitos consistentes aplicados durante anos. Não durante semanas, não durante meses, durante anos, décadas. Mas isso não significa que você precisa esperar 80 anos para ver resultado. Significa que você precisa começar agora e manter a consistência. Porque, se você aplicar os princípios que eu te mostrei aqui hoje, você vai começar a ver resultados em semanas. Você vai ver seu controle financeiro melhorar, vai ver suas decisões ficarem mais inteligentes, vai ver oportunidades que não via antes, vai começar a construir reputação, vai começar a atrair prosperidade. E, em meses, você vai estar em um nível completamente diferente do que está agora. E, em anos, você vai olhar para trás e não vai acreditar em como você estava vivendo antes. E, em décadas, você vai ter construído uma vida de prosperidade real, sólida, sustentável. Não baseada em sorte, não baseada em milagre, mas baseada em princípios, baseada em conhecimento, baseada em disciplina. Esse é o caminho. Não é fácil, não é rápido, mas funciona. Sempre funcionou. Funcionou para Rockefeller há mais de 100 anos, funciona para os ricos hoje e vai funcionar para você se você aplicar. A pergunta não é se funciona. A pergunta é, você vai aplicar? Porque, olha, eu posso te dar todo o conhecimento do mundo, posso te mostrar exatamente o que fazer, posso te revelar todos os princípios que os ricos usam, mas, se você não agir, nada vai mudar. Absolutamente nada. Conhecimento sem ação é inútil. Pior do que inútil, é frustração garantida. Porque você vai saber o que fazer, mas não vai fazer. E aí vai se sentir pior do que se sentia antes. Então eu te desafio. Eu te desafio a começar hoje mesmo. Eu te desafio a pegar um caderno e começar a anotar cada centavo. Eu te desafio a calcular sua próxima decisão financeira. Eu te desafio a pagar suas dívidas e construir uma reputação sólida. Eu te desafio a investir em educação financeira. Eu te desafio a aplicar esses princípios por 30 dias e ver o que acontece. E aí, depois desses 30 dias, eu quero que você volte aqui nos comentários e me conte o resultado. Me conte se sua vida financeira mudou. Me conte se você começou a ver oportunidades que não via antes. Me conte se sente mais no controle. Porque eu garanto que sim. Eu garanto que, se você aplicar, você vai ver resultado. Pode não ser exatamente o resultado que você espera, pode ser muito melhor. E olha, se você chegou até aqui, parabéns. Porque a maioria das pessoas não tem disciplina nem para assistir a um vídeo até o final, imagine para aplicar princípios financeiros durante anos. Mas você assistiu, você está aqui. Isso já te coloca à frente da maioria. Agora falta só uma coisa, agir. Então, vou encerrar com uma última reflexão. John Rockefeller disse uma vez que a coisa mais estável do mundo é a capacidade de ganhar dinheiro. Ele não disse que a coisa mais estável é ter dinheiro, ele disse que é a capacidade de ganhar dinheiro. Porque dinheiro você pode perder, pode ser roubado, pode ser confiscado, pode desaparecer. Mas a capacidade de ganhar dinheiro, essa ninguém tira de você. Essa é sua para sempre. E essa capacidade se constrói com conhecimento, com habilidades, com princípios, com disciplina, com reputação. Essas coisas ninguém pode tirar de você. Você pode perder tudo e reconstruir, porque você tem a capacidade. E essa é a verdadeira riqueza. Não é o dinheiro que está na sua conta, é a sua capacidade de gerar esse dinheiro. Então, invista nisso. Invista na sua capacidade de ganhar dinheiro. Invista na sua educação financeira. Invista no seu controle financeiro. Invista na sua reputação. Invista nos seus princípios. Porque isso é inabalável, isso é eterno, isso é o verdadeiro caminho para a prosperidade. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se você sentiu que essa mensagem era para você, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso.
Porque prosperidade não é só para alguns. Prosperidade é para todos que estão dispostos a aprender e aplicar os princípios certos. E nos vemos no próximo vídeo, onde vou revelar mais segredos da sabedoria judaica aplicada à prosperidade. Até lá, comece a agir, comece a aplicar e comece a construir a vida próspera que você merece. Um forte abraço e que a prosperidade esteja com você. M.